Pessoal, estamos começando um novo projeto do TalkSolve, projeto inovador com meu amigo aqui, Fernando. Muito prazer. Meu nome é Robson e a gente vai dar início aqui a esse projeto que é um sonho que nós temos já há alguns meses de colocar isso de pé. A ideia desse projeto é colocar pessoas que são inspiradores, tanto na parte de empreendedorismo, como inspiradores de projeto de vida também, né? Fala pessoal, meu nome é Fernando, é um prazer estar aqui com o Robson nesse projeto. Eu acho que vai ser bem promissor trazer convidados, contar histórias, vai ser bem legal, bem desafiador, mas acho que vai ser legal nesse projeto. Fernando, conta aí também um pouquinho de como vai ser a dinâmica do nosso TalkSolve. Claro, a ideia desse TalkSolve é que seja mensal, então todo mês vai ter um convidado especial, porém a gente vai ter cortes semanais. Então, desse podcast que vai ser mensal, a gente vai ter cortes que vão ser semanais, com pílulas de entretenimento, informações e coisas legais. É isso aí. Assim, é muito importante e é de graça que você dê o seu like e faça compartilhamento desse conteúdo. Não esquece de curtir, compartilhar. Isso aí. E assim, a gente não poderia começar diferente e ter uma pessoa que para nós aqui é uma pessoa inspiradora. Começamos lá atrás a trabalhar junto com essa pessoa e ela hoje faz parte do nosso time aqui da SmartSolve e ajuda a gente a crescer diariamente. Então, gostaria de apresentar para vocês aqui a Silvia Bauer. E a gente não pode esquecer de falar aqui, ó, a gente ainda não tem uma vinheta pronta, mas vai começar... TalkSolve no ar! Obrigada, gente. Sou a Silvia Bauer, sou gerente de marketing comercial e administrativo aqui na SmartSolve, com muita satisfação. Tenho 66 anos e continuo na ativa, firme e forte, colaborando com a SmartSolve, com vocês que são sensacionais. Muito obrigado. Como o Robson falou, você é muito importante para a nossa vida profissional, nossa carreira profissional. Então, você está com a gente desde a auditoria até hoje. Então, assim, você faz parte da nossa vida de forma ativa, forte e muito importante. Então, obrigado mesmo por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, Silvia, queria que você falasse um pouco como foi o início de tudo, falar um pouco de você, falar um pouco da sua trajetória, contar um pouco de você, como foi, para que as pessoas possam te conhecer de uma forma mais profunda de quem é a Silvia. A história é longa, né? São muitos anos aí na estrada. É longa e é boa. Hã? É longa e é boa. É longa e é boa, graças a Deus. Eu só tenho orgulho, principalmente por estar aqui nesse momento e ter essa oportunidade de contar um pouco sobre mim. É importante eu mencionar que eu sou uma pessoa otimista, muito positiva, muito sonhadora. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14, 16 anos, mais ou menos, por aí nessa época. E eu queria, a minha ideia foi sempre estar entre as pessoas. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de falar, de me comunicar. E quando chegou na época de fazer faculdade, eu queria fazer jornalismo, mas eu achei que jornalismo não seria possível, porque pela maneira como eu sou, entre as características, faltou eu falar que eu sou meia perfeccionista. Eu quero tirar 10, né? Quase então, nunca, né? Quase nunca. E aí eu pensei, bom, jornalista, eu não vou conseguir chegar a ser uma jornalista de uma grande emissora. Então vamos procurar uma outra. Eu sempre tenho também essa coisa de, dentro daquilo que eu quero fazer, procurar o que é possível. Tipo plano A, plano B. Não é plano A, plano B. É não correr atrás de coisas que você não vai conseguir. Isso, às vezes, as pessoas esquecem de fazer isso. Você tem os seus sonhos, você tem as coisas que você quer fazer, mas você tem que sonhar de acordo com aquilo que você gosta e daquilo que você sabe que você vai conseguir. Entendeu? Então, aí eu pensei em publicidade dentro da área de comunicação.
Inclusive, achei que com a publicidade eu conseguiria transmitir melhor, porque aí seriam minhas próprias ideias que eu poderia ter a oportunidade de passar para as pessoas. E no jornalismo já não dá, né? Porque no jornalismo você tem que retratar o que aconteceu. Exatamente. Lugar, você pode nem colocar e no jornalismo eu não ia ser famosa. Eu não acho, porque... Conhecendo a Silva Bauer que eu conheço hoje, dificilmente você não teria um lugar de destaque também no jornalismo, viu? Obrigada. Mas aí eu fui fazer a publicidade, eu me formei, fui trabalhar como mídia numa agência pequena, mas a gente está falando de muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás, e a mídia ela era restrita, era a pessoa responsável por escolher o veículo onde o anúncio iria ser veiculado. E enquanto no meu trabalho de mídia, eu ficava lá sentadinha na minha mesa, eu via o pessoal da criação para lá e para cá, pegava água, prova essa, prova aquela, e dava risada, inventava piada, vinha contar pra gente. Você gostou dessa piada, não gostou? Eu falava, gente, por que eu não estou na criação? Eu tenho que estar na criação. Eu acabei saindo da agência e fui trabalhar como assistente de vendas numa indústria de papel, uma grande indústria de papel. Como assistente de vendas, eu tinha essa coisa de entrar em contato com os clientes e cuidar também dos vendedores, dos representantes, e acabei meio que falei, então é aqui. Então é aqui a coisa, e como eu gosto de tirar 10, eu fui fazer pós em marketing, em vendas e marketing na ESPM. Foi uma experiência sensacional. Dentro da linha do perfeccionismo, eu fui convidada a dar aula na ESPN de administração de vendas, e eu não pude assumir porque na etapa final com a diretoria houve a questão de que eu era uma assistente de vendas. Como que um assistente de vendas vai dar aula para executivo, para empresários executivos? E aí eu acabei não... Errado isso, né? Errado isso, né? Assim, uma coisa da faculdade, exatamente, mas qual a primeira pergunta que os alunos iam fazer? Quem é você e você trabalha onde? Aí, saindo da empresa da indústria de papel, eu fui para uma outra empresa onde eu tinha aulas particulares de inglês. Vou abrir um parênteses aqui, eu sou apaixonada por inglês desde que eu nasci. E eu sempre corri atrás de aprender inglês, eu quero aprender inglês, eu acho lindo inglês. E aí eu fui para essa empresa e eu tinha aulas de inglês com uma professora particular que, coincidentemente, era professora do dono de uma empresa de auditoria, que é o Dr. Raul Correia da Silva, que é hoje proprietário, sócio da BDO. E a professora comentou comigo, porque a aula era conversação, porque nessa altura do campeonato eu já tinha estudado muito inglês por minha conta, só que eu estudava inglês e parava porque não tinha a ver com nada que eu estava fazendo, mas era um gosto meu, eu queria. Pessoal. Então eu tinha uma boa base de inglês e as aulas eram de conversação, então a professora ficava conversando comigo. Entre uma conversa e outra, já conheceram o meu perfil, ela falou, olha, eu tenho um empresário que está precisando de uma pessoa para assumir um cargo que não existe na empresa, um cargo desafiador, né? E é uma empresa de auditoria. E eu me interessei. Desafio é meu nome, sobrenome e trabalho. Então foi essa professora de inglês que fez a conexão entre você Essa professora de inglês fez a conexão e foi assim, são coisas, eu acho, que quando a gente se dedica, quando a gente tem comprometimento, quando a gente vai atrás das coisas que a gente gosta, que são coisas mais fáceis de fazer, porque a gente gosta, a gente nem sente que está fazendo e a gente faz bem, porque a gente gosta. Nosso amigo lá de cima ajuda também. Sim. Quando você fala, tá no caminho certo. Nessa empresa que eu trabalhava com a irmã
do Dr. Raul. Coincidentemente? Coincidentemente. Ela almoçava Coincidência do comigo, universo não existe, era né? minha amiga e eu não conhecia o irmão dela. Eu não conhecia o irmão dela. Houve um incidente no meio do caminho, faleceu o pai dela, eu fui no enterro do pai dela. Só que eu fui no enterro da minha amiga. Não estou prestando atenção na família dela. É porque no momento, né? Tudo bem, passou. A professora falou, eu inclusive não comentei com ela, porque a gente trabalhava junto, eu estava interessado em outra colocação, eu ia sair da empresa. Aí eu fui lá, cheguei lá, o desafio era a empresa de auditoria. Como eu falei, nós estamos falando de mais de 40 anos atrás, era para gerenciar um departamento de processamento de textos. Metade das pessoas não vão entender o que eu vou falar, mas eram 6 colaboradoras com máquina de datilografia que eu teria que ensinar, convencer, não é convencer, fazer com que elas tivessem consciência de que elas deveriam deixar a máquina de datilografia e usar o computador. Naquela época, pouca gente sabia mexer no computador. Era DOS, aquela tela verde. Eu entrei em 1989. Nossa, agora bem... O computador era um negócio bem desafiador mesmo. 1989. E o desafio era, além de ensinar as colaboradoras, fazer com que elas ficassem, porque eram funcionárias antigas, que tinham muito conhecimento, e era o departamento de processamento de textos. Os auditores faziam o balanço, o DRE e o relatório, tudo à mão. E aquilo era datilografado. O balanço era datilografado. Débito, crédito. Exatamente. E eram boas funcionárias. Detalhe. Na empresa onde eu estava tendo aula de DOS. E não gostava da aula. Você odiava o que eu tinha, mas não, onde eu trabalhava eu tinha uma Olivetti elétrica última geração e eu brincava. Confesso que eu não sei o que é. É uma máquina de datilografia. Vou te contar. Você fazia assim no teclado, aí ela tá sozinha e eu brincava, eu falava, gente, deixa a máquina. Você nunca usou outra de... Não. Eu, quando eu tive a primeira oportunidade de fazer um curso de datilografia, já foi direto no curso de digitação. O Fernando se entregou agora, porque... Olha! Eu fiz curso de datilografia. Onde eu fiz a sala, as teclas eram com um adesivinho para você não ler. Então você tinha que decorar. Quando eu fiz o curso de digitação, já era como se fosse um jogo, né? Então as letras iam aparecendo e você tinha que apertar estourando. Então isso me ajudou bastante. Vou mais longe, gente. Eu fiz taquigrafia. Vocês sabem o que é isso? Taquigrafia não, Taquigrafia. Para você escrever rápido através de sinais. Outro dia eu achei lá em casa que eu tinha lá a minha colinha, que eu andava com a colinha, entendeu? Taquigrafia, tudo da mesma. Máquina de escrever, taquigrafia, fax. Não, as coisas mudaram bastante, né? E você tem todo esse histórico de mudanças e acompanhar toda essa mudança. Aliás, Silvia, a sua vida é uma grande mudança, não? Porque você entra na auditoria, tenta fazer no marketing, e dentro da auditoria já foi um grande desafio para você, liderando esse time. E depois, assim, qual foram os próximos passos ali dentro da auditoria, logo após essa entrada? Houve alguma evolução nesse sentido também?
Conta aí pra gente qual foi esse primeiro impacto aí na sua vida. Eu acho que o grande detalhe é assim, o conhecimento é importante, independente do que seja. Conhecimento não tem preço, é uma coisa que você carrega. Então, eu sempre tive essa visão ampla, tá? A minha curiosidade, na verdade, está mais no sentido de você fez uma escolha de publicidade, deixando talvez a sua grande paixão, que seria o jornalismo, por conta de já ter algo planejado, direcionado em relação ao que você poderia ter um destaque maior, que foi isso que eu entendi. Sim. E aí, quando você entra na auditoria, você, em algum momento, deixa isso de lado e vai traçar um outro objetivo. Não ficou de lado, sabe por quê? Porque na posição que eu entrei na auditoria, para gerenciar o departamento de processamento de textos, tendo como função principal conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas entendessem que elas não iriam perder o emprego, e sim elas teriam um crescimento dentro da carreira delas, aprendendo uma outra técnica que estava chegando. Eu me lembro também que entre essas funções eu tinha uma missão que era o Dr. Raul tinha trazido uma HP dos Estados Unidos que estava na empresa há uns 4 ou 5 meses e só tinham conseguido imprimir uma folha com um risquinho. Eu me lembro disso até hoje. Falou, Silvia, será que você consegue ver como funciona isso? Porque a gente não consegue mexer. Ninguém entendia muito de computador, não entendia, era tudo muito novo. Então, para mim, foi um desafio muito forte, porque eu tive que aprender rapidamente. Foi a proposta que eu fiz para o Dr. Raul. Falei, me dá 3 meses. Eu não preciso receber salário. Eu vou fazer um curso de Word, DOS, Lotus, era Lotus. E Word, naquela tela verde. Você vai ficar sem salário nesse tempo para poder aprender, para poder ir preparada. Sim. Quando eu saio na chuva, eu me molho. Eu não vou sair na chuva e ficar assim, ai, tá chovendo, ai, a goteira, ai, não sei o quê. Então, por isso que eu fiz a pós, porque eu estava em vendas, eu queria mais suporte, e como eu ia assumir um cargo que, para mim, era de uma responsabilidade enorme, porque, bem ou mal, eu estava lidando com 6 vidas, 6 colaboradoras, entendeu? Então aquilo era muito importante para mim e era um verdadeiro desafio que ia de encontro. Quantos anos você tinha nessa época, senhor? 20 alguma coisa. Uma baita responsabilidade. 20 alguma coisa. Mas o comprometimento de fazer isso. Falar assim, não, vou ficar um tempo estudando, que eu vou entrar aqui preparada. Então, mas é uma outra coisa que eu acabei não comentando, mas eu sempre tenho essa flexibilidade. Eu vejo, o que está acontecendo comigo agora? Não tá bom? Tá bom? Como é que eu vou fazer? Agora é para ir para lá, mas está de acordo ainda com o que eu quero? Que é estar com as pessoas, transmitir um pouco de conhecimento, auxiliar as pessoas, entendeu? Se tá, vamos mudar. Tem futuro? Tem. Então vamos lá. Essa época era Terco ou ainda era Arthur? Era Terco. Você nunca tá olhando pro Anderson? Não, era Terco. Tô na Terco. Isso. Legal. Era na Rua Silvia, devia ter mais ou menos de 12 a 16 auditores, e era um escritório de 100 e poucos metros na Rua Silvia. Depois a gente foi lá pro Morumbi, né? Do lado do shopping Morumbi. A nossa inspiração, né? Porque a gente começou pequeno também e a gente trouxe alguém lá de trás para poder ajudar a gente no crescimento. Silvia, eu como São Paulino, apaixonado que sou, não posso deixar de fazer esse comentário. O seu pai é um ídolo eterno do meu time de coração, além de ele ter disputado a final da Copa do Mundo de 1950 no Maracanã, ter tido a carreira ainda, oportunidade como técnico de futebol, onde você morou no México, e o glamour do futebol naquela época era totalmente diferente do que é hoje, né?
o que você tem de inspiração do seu pai, e eu sei que a sua mãe também é uma pessoa que te inspira muito, porque eu vejo você sempre falar dela com muito amor, carinho e saudade, que a saudade é um sentimento muito importante. E eu queria saber como é ser filha de alguém que é ídolo para muitas pessoas e para mim, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o glamour naquela época, primeiro que é meu herói, né? Meu herói, meu eterno herói, e tem o detalhe que, assim, eu não consigo falar só dele e não consigo falar só da minha mãe. Eu consigo falar dos dois. Um me lembra o outro eternamente, não tem jeito. O glamour naquela época não era pelo dinheiro, era pela bola. Paixão no esporte. Era pela bola. Meu pai queria jogar. Se desse dinheiro, legal, deu um dinheirinho aí. Se não deu dinheiro, vamos jogar. É o que eu gosto de fazer. Entendeu? Então eu acho que também vem daí. A inspiração é assim. Meu pai e minha mãe, 52 anos de casados. Eu tenho, assim, eu não tenho dúvidas de que em algum momento desses 52 anos de casados, eles discordaram de alguma coisa. Eu sou a caçula, nós somos em 4. Eu e meus irmãos nunca presenciamos uma discussão do meu pai com a minha mãe. Nunca, nunca. E eu não acho que eles não discordavam das coisas. Diferente, mas isso, Fernando, isso se chama respeito. Respeito, exemplo. Meu pai era uma pessoa extremamente comprometida. Filho de suíço. Você marcava um compromisso com ele às 3 horas, 2h45 ele estava pronto, 3h01 eu não vou mais, o compromisso era às 3. Você acha que essa questão de você ser tão perfeccionista em tudo que você faz veio daí do seu pai, que tinha isso na essência dele? Tanto é que ele se tornou um dos maiores jogadores da época dele e ídolo de um dos maiores times aqui do Brasil, não foi à toa, né? Eu acho que o perfeccionismo veio não dele, mas sim através dele pelo comprometimento. Por exemplo? Comprometimento. Eu me proponho, eu gosto de jogar futebol e eu vou jogar futebol, vou jogar o melhor futebol. Esse foi o exemplo que eu tive a minha vida toda. A minha mãe era uma pessoa extremamente amorosa. 4 filhos. Ela cuidava dos 4. Eu fui trabalhar, meu irmão serviu o exército, a minha irmã estava, acho que quase casando, ela conseguia administrar os 4 e ainda cuidar do meu pai, né? Porque como jogador de futebol, tinha um povo aí que batia lá em casa. Seu marido tá comigo. Tá, não tá comigo. Não tá com você, ele tá aqui em casa comigo, ele tá tudo certo. Sério? Opa, claro que tinha. Primeiro, não é porque é meu pai, mas ele era bonito. 1,89 m, olha isso. Entendeu? E ele sempre foi... Ele tinha um porte elegante, e isso todo mundo sempre falou, e ele era uma pessoa assim, ele se arrumava, aí ele saía na rua, tava ventando, enchia o sapato de poeira e voltava para casa para limpar. Não fez que ele ia embora. Ele voltava para casa para limpar. Meu sapato tá sujo. Eu tenho que limpar. E a mesma coisa, a gente vivenciou isso. Eu acho que isso daí é uma coisa de ética, né? Porque eu cresci com a minha mãe dizendo que um homem é conhecido pelo sapato que ele usa. Se tá limpo, certamente essa pessoa é uma pessoa mais confiável. Pode ser. E aí, escutando essa história agora, aí você já... deixa eu voltar para casa. É bem isso, né? E assim, o comprometimento dele com o futebol e com a família era igual. Era igual.
A gente tinha... quando eu nasci, ele parou de jogar exatamente no ano que eu nasci. A culpa não foi minha, mas ele parou de jogar. Ele parou de jogar no ano que eu nasci. Evidentemente a caçula e provavelmente a mais próxima dele. Era. Né? Não, na realidade, assim, eu acho, meu pai e minha mãe sempre foram muito amorosos com a gente. A gente tem um detalhe, pelo próprio perfil do meu pai, em casa ninguém falava palavrão. Eu tenho dificuldade até hoje. Eu não falo palavrão. Tem gente que me chama de puritana, as pessoas que conversam comigo sabem, tem um certo pé atrás, que sabem que eu não me dou bem. Eu não sou bem. Não soa bem porque eu não fui acostumada com isso. Sim. É igualzinho a gente, né? Não, algumas pessoas falam que isso como é que fala? É restritivo, é limitado, Eu nunca achei isso, não considero que é uma coisa de época. Eu me sinto uma pessoa que recebi muito amor do meu pai e da minha mãe, entendeu? E assim, quando você tem esse tipo de exemplo, como eu comentei, que eles nunca brigaram, eu não sou uma pessoa que adora briga, eu não gosto de briga. Por quê? Porque eu não fui acostumada com briga. Você não teve esse exemplo quando você era mais Eu não tive esse exemplo quando era. Silvia, a gente fez uma viagem juntos há pouco tempo. Foi uma viagem bem gostosa e que a gente conseguiu se aproximar mais aí. E até porque você foi minha copiloto nessa viagem, né? E eu soube de uma história que fiquei até comovido, assim, né? Que você contou. E que me serve de inspiração, né? A sua mãe começou a criar obras de artes já no final da vida e conseguiu fazer uma exposição no Morumbi. Cara, isso realmente é emocionante. Né? Eu fiz 2 exposições para ela. Voltando, a gente tem vários obstáculos na vida e a gente tem que encarar. Não adianta sentar e falar assim, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não, qual é a solução? O que a gente vai fazer com essa questão? Então minha mãe teve um problema sério de diabetes e aí no hospital ela amputou as 2 pernas. Foi uma coisa bem difícil de enfrentar, mas no hospital a terapeuta me chamou, a psicóloga me chamou e falou, Silvia, a sua mãe tem que ter alguma ocupação, principalmente que ela era muito ativa. E aí eu conversando depois com a minha mãe, eu falei, mãe, a senhora vai passar um tempo comigo. Eu levei minha mãe para minha casa, falei, a senhora vai passar um tempo comigo, mas eu trabalho, eu vou pôr alguém para cuidar da senhora e a senhora tem que ter uma ocupação. O que a senhora quer fazer? Vamos fazer crochê? Vamos fazer tricô? Ela olhou assim para mim e falou assim, crochê? Falei, mãe, vamos fazer crochê? A senhora tem que ter alguma atividade. Aí ela fez assim, eu quero pintar. Oi? Eu quero pintar. Aí, na época, eu já estava, que isso é mais recente, eu já estava na auditoria, na BDO, movimentei todo mundo. Alguém conhece uma professora de pintura, não sei o quê, babá. Me acharam uma professora de pintura, falei com a professora, falei, olha, leva lá 2 telas, 3 pincéis, 2 coisinhas de tinta, porque pode ser que ela faça um risco, né, que nem a impressora, né, faça um risco e fala, não quero mais, principalmente uma pessoa que estava passando por um processo difícil. E assim, ó, aqui, quando a gente começou a falar sobre inspiração, né, de vida, é sobre isso que vai ser tratado no nosso Talk Sobre, né, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo, mas acima de tudo é sobre pessoas, né? Sobre como essas pessoas conseguem inspirar a gente. Quando eu escutei essa história, eu falei, nossa, tipo, eu não sei se eu teria essa força de enfrentar ali, né?
e ter uma superação e criar uma coisa. Exatamente. Na Aí, vida. para minha admiração, na primeira aula, ela já saiu fazendo uns esboços, né? Dizem que Deus tira diz que Deus tira uma coisa e dá outra. Eu acredito nisso, e isso acontece constantemente comigo. E ela nunca tinha falado de pintura antes? Não, nunca. Aí, só que aí começou a ser uma coisa que passou a ser a ocupação principal dela, porque ela passava o dia inteiro na cama. Então, conversei com a professora ia 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, e eu ia com ela lá no centro da cidade comprar tela. Essa parte também é muito legal, porque ela chegava lá na loja, descia com ela do carro, na cadeira de roda, ela chegava lá na loja. Eu quero essa, porque eu não sei se vocês entendem de pintura, mas para pintar, você não pinta o quadro todo, você faz o fundo, você idealiza o que você vai pintar, aí você faz o fundo e tem que esperar secar. O que ela fazia? Ela fazia vários fundos. E depois voltava pintando cada quadro um. Faz sentido, né? Porque... Aí, o que aconteceu? Encheu minha casa de quadro, começou a ficar quadro. No começo eu dava com muita dó, primeiro a família. Eu quero esse e tal. A minha casa tinha quadro para tudo quanto é lado, eu adorava todos, né? Só que tinha uma quantidade muito grande de quadro. Aí eu tive a ideia, eu falei, vou fazer. O primeiro não foi no São Paulo, foi no Planeta Cerveja, ali na Avenida Ibirapuera. Nem sei se existe ainda mais. O Dr. Raul foi, várias pessoas, Rodrigo Zulin estava lá, só personalidade. Eu gosto muito de lembrar isso, porque é muito legal e muito motivador. Isso mostra você querida, né? Motivador. Isso é vida, né? É vida, e além do detalhe que do momento em que eu tive a ideia de fazer a exposição, até a exposição, diminuiu o remédio de todo mundo, dela, do meu pai, meu, porque você tinha, que vestido eu vou, que quadro nós vamos levar, vamos pôr o preço no quadro. Depois de um ano, eu fiz no São Paulo, a segunda exposição foi no São Paulo, lá no... O São Paulo, eu tenho que abrir um parênteses aqui, o São Paulo sempre foi muito acolhedor, sempre respeitou demais o meu pai, sempre considerou demais a minha família e todos nós, então, sabe, só gratidão. E como você estava falando, né, essa história, minha mãe, quando ela teve esse problema de diabetes, eu não me lembro exatamente se ela já tinha 70, faz 16 anos, ela devia ter uns 70 anos. Normalmente uma pessoa nessa idade, amputando as 2 pernas, teria falecido muito rapidamente. Ela viveu mais 8 anos. Só alegria. Final de semana, minha mãe era muito ativa. Por isso que eu me preocupei, antes dela sair do hospital, como ia ser, porque ficou o que estava acima da distância do braço dela, ela não podia pegar, ela precisava de uma pessoa, então tinha que ter uma ocupação. E aí nos finais de semana eu punha ela no meu carro, eu conheço todo o interior de São Paulo. Mas você ia passear com ela? Eu ia passear, mas eu já era espertinha naquela época, eu ligava para os hotéis, pensão completa, que eu sempre fui péssima na cozinha, pensão completa, o duro era depois do almoço que eu queria cochilar e minha mãe queria dar volta na cidade. Aí a gente tinha um acordo, depois do almoço eu podia dormir 1 hora. Aí vamos, filha. Vamos. Legal. E assim, era nesse sentido de mudança, assim, né? Agora voltando um pouquinho para trás, né? Mais especificamente 2006? Na época da RCS, né? Lá o Dr. Raul, assim, pra mim, eu também sei pro Robson, pra você principalmente, é muito inspirador, né? Então, quando eu resolvi empreender, na minha cabeça só vem ele, tipo, como inspiração, né? E queria saber, assim, de você, trabalhando
na RCS, né, na Terco, depois migrando para a RCS. Eu sei que tem uma época que você fez contábeis, que eu lembro que quando eu trabalhava lá, você ia lá para o Mackenzie fazer contábeis. E o que te motivou a essa mudança de jornalismo para publicidade, você já explicou, e depois contábeis, assim, qual foi? É que assim, voltando a quando eu entrei na Terco, o processamento de textos era o departamento que finalizava o trabalho do auditor. Então, já comecei a me familiarizar com balanço, com DRE, e tinha que entender um pouco de auditoria para poder ver, para revisar o relatório que as meninas já não mais datilografavam, digitavam, e eu fui criando gosto pela coisa, porque esse departamento ele se modificou para revisão. Não, fazia parte do departamento de processamento de textos a revisão. Eu era responsável pela revisão. E também... Eu lembro que nessa época que eu entrei, né? Os meus primeiros relatórios iam para revisão, voltavam com vários ajustes. Eu acho que eu nunca fui tão bom assim na parte gramatical. Então vinha muitos ajustes. E aí eu fui melhorando a questão de formatação dos relatórios, a questão da RCS, até por uma questão de hoje, implementação de metodologia, super importante. Devido a essa época aqui, que foi muito importante, você vê ali eu e o Fernando irreconhecíveis e tendo a oportunidade de essa foto é 2006, 2007, 2006, 2006. Ah, esse 2007 foi no ano seguinte. Eu escondidinho ali atrás do banner. Eu lembro que quando eu entrei aí, eu entrei na turma de Pica-Pau, né? Eu não tinha ainda um dia de trabalho, porque eu entrei na turma de outubro. Nossa, Fernando, olha você! De cabelo. Não, a gente não... Eu não ia comentar isso. A gente não circulou o Stanley, mas o Stanley tá do lado do Fernando. Não, o Stanley tá aqui, ó. Cabelinho compridinho. Eu e o Stanley estava da mesma sala nessa época, na faculdade. Aliás, a contratação do Stanley foi feita assim, eu fui até a sala e perguntei, alguém quer trabalhar? Ele falou, eu falei, então vem. E aí eu levei o Stanley lá pra RCS e daí pra frente deu tudo certo e a gente é amigo e parceiro aqui, ele como associado até hoje também. Sim, é isso que eu ia comentar dessa foto. Eu acho que todos que estão nessa foto até hoje se falam, se conectam, trocam experiências, lógico. Além do Stanley, a Fernanda Altieri fez parte do projeto da Smart Solve. Já fizemos trabalhos com o Léo. Já temos alguns trabalhos também com o Sandovic, com o Alberto. Então, assim, pessoas que lá atrás e até hoje, em algum momento, também fizeram parte da história da Smart Solve, né? Sim. Então, essas pessoas a gente leva também com muito carinho, respeito, admiração acima de tudo. Exato. Além disso, mostra também a cultura, que foi o que a gente, você falou de seu pai, que a gente aprende por exemplo. Né? E nosso exemplo profissional acaba sendo o Dr. Raul. Você vê que até hoje tem o Rodrigo, o Hugo, o Santiago, eles continuam lá dentro, fazendo parte, e isso é que a gente quer também. Eu tenho que abrir um parênteses aqui para comentar sobre o Dr. Raul, né? Que meu pai, como foi meu mentor, meu exemplo como pessoa, como exemplo de vida. Na sequência do meu pai, profissionalmente, vem o Dr. Raul. O Dr. Raul é que fez eu ser a profissional que eu sou hoje. Até hoje eu lembro do Dr. Raul, até hoje eu falo com o Dr. Raul, até hoje eu sigo os procedimentos que eu aprendi com o Dr. Raul. Que ele é uma pessoa extremamente inspiradora e ele tem essa coisa de enfrentar os desafios junto com você e querendo te passar
o conhecimento, te motivando e te inspirando. Ele te incentiva a você ser melhor. Então ele Exatamente, te força a ser melhor. exatamente. Vai junto com você. Sim. Eu acho isso importante e é o que aconteceu com todos nós. Todos que estão nessa foto estão numa posição de destaque Sim. hoje. Sim. Eu não tenho como não olhar para essa foto e lembrar da 8ª série eu gritando: abre a boca, é Royal. Olha o tamanho dessa boca, meu irmão. Não, nada a ver. Nada a ver. Nada. Que isso. Silvia, depois de 13 anos desse nosso primeiro encontro, acho que a vida é feita de vários encontros e reencontros. Eu e o Fernando já com a Smart Solve de pé, ainda ali com pouquinhos clientes, a gente ganhando um, perdendo dois e assim por diante. Ficamos sabendo que você estava disponível no mercado em 2020. 2020. Mas ainda pra gente era um sonho completamente distante. Quem sabe um dia, sabe? Pra mim é uma honra ouvir isso. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, como assim? Então, Às vezes a gente conversou internamente e falou assim, nossa, se a gente tivesse uma pessoa, a gente não imaginou ter a Silvia, porque pra gente era impossível. Mas a gente pensou, se a gente tivesse alguém semelhante, igual a Silvia, aqui na Smart Solve, para ajudar a gente a crescer em todo o processo de administração, da metodologia, acho que a gente conseguiria avançar mais. Né? E aí veio a pandemia, talvez isso tenha bloqueado um pouquinho essa intenção. E aí a pandemia foi se distanciando aí, a gente voltando às atividades normais. Fiz um contato contigo e chamei você para tomar um café. A gente marcou esse café lá no Center 3, na Avenida Paulista. Nós tomamos um cappuccino e um café. Nossa reunião demorou aproximadamente 1h30, onde a gente não só definiu que você entraria na Smart Solve, mas a gente começou a colocar metas, colocar planos, colocar algumas coisas que a gente teria no futuro e acredito que algumas coisas deram certo, Silvio. Então eu queria que você comentasse aí sobre como foi, né, para você ter escutado ali sobre as minhas dificuldades, os meus desafios. E você falou que você é uma pessoa que adora desafios, então como foi ter entrado aí na Smart Solve nesse período? Antes de começar, só lembrando, né, como aconteceu, né? Lembro que um dia você pegou e mandou mensagem no meu LinkedIn, aí você falou assim, Fernando, tudo bem? Aqui você lembra de mim? Eu falei, não me lembrar, né? Aí a gente, né, a Smart Solve, a gente teve um hiato, assim, tipo, veio a pandemia, nessa pandemia eu voltei a trabalhar numa empresa de publicidade, né, sendo controller, então eu saí da Smart Solve nesse período. E aí foi quando você mandou, né, o contato, falando que estava disponível, né? Sim. E aí eu falei assim, tipo, por mais que eu tenha saído daqui, naquela época, eu sempre manteve o contato. E aí eu falei assim pra ele, de maneira, você não sabe que ele mandou mensagem. Aí ele falou assim, quem? Ele falou assim, ó, a Silvia vai compartilhar o currículo, assim. Eu nem respondi, eu já não, que eu falei assim, e aí que você acha? Ele falou assim, ó, já estou falando com ela já. Eu falei, já? Foi assim real. Então, assim, algo que, assim, que a gente sempre conversava, na época que a gente começou, que inclusive era eu, o Robert e o Bruno. E desse primeiro contato que eu fiz nesse dia, acho que demorou um pouquinho pra gente marcar o café ainda, porque ainda tava no momento de pandemia. Demorou. Acho que a primeira coisa da Silvia foi... porque eu comentei exatamente isso, do impossível, e ela falou, não, acho que... O impossível aconteceu. Acho que tudo é possível se a gente conseguir conversar e ver qual é o planejamento, né? Eu vou ser obrigada a confessar aqui que você me ganhou como colaboradora no momento que você falou que o sonho de vocês era ter eu junto com vocês. Porque eu não viria. Gente, quem quer uma coisa melhor do que ouvir isso na vida?
E quando a gente começou, a gente começou antes, né, em 2017, 2018, mas quando a gente ficou junto, ele tinha um Bruno também, que era nosso sócio na época. Ainda tinha um Bruno ali, que parece que o Bruno não estava naquela foto. Ele estava na outra foto, 2007. Eu tenho outra foto com ele trazendo. Delícia de momento, hein? E a gente ficava na rodapé e falava, nossa, se tivesse alguém como a Chuva aqui, seria perfeito, né? Então, o sonho de estar com você não era só no meio do Robson, era também quando dava o Bruno junto, a gente sempre falava disso, então... O Bruno também compartilhava da mesma opinião, assim, em relação a ter você no e que era importante quando você tivesse, que a gente ia dar o nosso boom, porque você ia vir com aquela cultura da RCS, com esse pensamento, com um jeito também Silver de ser. Então é legal. Silvio, você teve falando assim, né? Nossas histórias são de histórias inspiradoras. Você trabalhou na auditoria, passou por diversos departamentos na auditoria. Acredito que existia já uma programação para você, e até por isso você fez faculdade de contabilidade, porque já existia uma programação maior dentro da contabilidade. Você fez marketing, não parou de estudar, e você sempre coloca aqui que conhecimento nunca é demais, então eu aprendo muito com isso também. Eu espero que isso sirva de inspiração, inclusive, para as outras pessoas que estão conosco aqui no dia a dia, de ver que você está toda hora aprendendo. Essa semana eu recebi uma mensagem falando: Robson, estou indo para o escritório no seu dia de home porque eu vou fazer um treinamento e acho que eu vou conseguir me concentrar no escritório de uma forma melhor. Então isso é sempre importante e me serve de inspiração também todos os dias, né? Mas também falando sobre as nossas inspirações no mundo do empreendedorismo. A Silvia Bauer resolveu em algum momento ter o seu próprio negócio e empreender. Nesse período, eu acredito que tudo que você aprendeu dentro da auditoria, fazendo um curso de contábeis, tenha servido para você conseguir fazer a gestão do seu negócio. Mas eu sei que muitas vezes casa de ferreiro é espeto de pau. Eu sofro com isso, eu organizo muito bem tudo que é dos nossos clientes aqui no Smart Solve. E muitas vezes eu sou uma pessoa que sou desorganizado comigo mesmo, porque eu prefiro dar prioridade ali para quem eu estou trabalhando. E com você isso aconteceu, você era uma pessoa organizada ali no seu negócio, você aplicava a contabilidade, tinha alguém para te dar esse suporte durante esse período. Conta pra gente como foi essa experiência. Essa migração, olha, empreender foi, assim, um período emocionante, desafiador e aventureiro. Mas eu fico mais com emocionante e satisfatório, tá? Foi muito bom mesmo. É uma sensação diferente, principalmente que a minha loja, eu fui pro comércio e a minha loja era de cosméticos, mas eu era loja de fábrica. E aí, depois de 12 anos de loja, a fábrica foi vendida e quando muda a direção, muda a propriedade, infelizmente algumas pecinhas se mexem e aí eu deixei de ser loja de fábrica. Mas voltando ao Casa de Ferreiro, eu tinha um contador. A primeira coisa que eu fiz, quando eu resolvi fazer a loja, vamos escolher um contador. Eu queria que a BDO fizesse a minha contabilidade. Mas quando você abre um negócio, você também está cheio de recursos, que eu também não era todos, né? Então, e a BDO é a BDO, né? Então, tudo bem. Então, a BDO me mandou uma proposta e eu acabei fechando com um contador do bairro, né? E, assim, as colaboradoras do escritório de contabilidade simplesmente me amavam.
Você fazia o trabalho para elas? Né? Elas me amavam, eu separava as notas fiscais, eu pegava, exatamente, eu pegava o pedido do cliente, grampeava com o comprovante do cartão de crédito, quando era pago, todo dia eu fazia uma relação do que da venda, punha o pedido, esse foi pago em dinheiro, ia tudo anotadinho. Aí ia as notas fiscais de compra de mercadoria dos fornecedores, ia no outro saquinho, ia tudo em saquinho, separadinho. No final, as meninas falavam assim: nossa, Silvia, você manda tudo já arrumadinho. Na loja, na minha sala, eu tinha uma prateleira daquelas de ferro, assim. Vocês acho que nem conhecem mais. Pasta Z. Pasta Z, já ouviu falar? Aqueles plastiquinhos de 4 furos. A pasta Z, contas a pagar, contas a receber, e era separado por dia. Que dia é hoje? Dia 12. A gente já montou uma sala inteira de pasta Z, taxa, né? Nossa, a gente trabalha num lugar que a gente... A Fernanda até se cortou com papel, sabe? A gente trabalha num lugar que tinha um galpão, que era um arquivo. Aí um dia esse galpão caiu. E a gente teve que ficar, uns 3 meses, né? Pra montar. 3 meses praticamente era metade do dia para trabalhar fazendo o dia a dia e a outra metade para organizar o arquivo em outro lugar. Eu tinha que pegar o carrinho de mão. Eu tinha que pegar o carrinho do catador de papel, que a gente não conseguia abaixar o carrinho. Verdade. Muito bom. Então, assim, me ajudou muito. Quando eu abri a loja, a primeira coisa foi abrir uma conta para as despesas da loja. Eu tinha o cuidado de fazer a separação, o dinheiro da loja era o dinheiro da loja, quando eventualmente era mais comum eu ter que pegar o meu dinheiro para pôr na loja. Quando eu fazia isso, eu tinha uma conta corrente sócio. O contador falou assim: mas como assim o extrato da conta corrente sócio? Eu fazia uma e mandava todo mês. Olha, peguei tanto, devolvi tanto para a Silvia, entendeu? Era mais fácil, você consegue ter essa visão, entendeu? Então era satisfatório. Você, como você estava na área, você sabia o que era importante. Exatamente. Eu me preocupava com as obrigações fiscais, com tudo que tinha que... Mas não era uma preocupação assim... Tinha venda sem notas, filho? Nada. A primeira loja que eu abri, a minha sócia, que foi lá em São José dos Campos, a minha sócia... Você seria certamente um cliente bem-vindo. Eu fui lá num sábado, a cliente entrou, pegou as coisas, tal. Eu gastei uma fortuna com a impressora fiscal. Aí a mulher... Ai, quanto é? A pessoa falou, tal. A mulher saiu, eu falei: fulana, eu escutei o barulho da empresa. Ah, não, mas não é tudo que a gente emite cupom para não pagar muito imposto. Eu falei: aonde você aprendeu isso? Não pode. Eu ficava doidinha. Eu já tinha um CRC no bolso. Falei: não posso ter. Eu não posso ter CRC e achar normal na minha loja a minha sócia dizer que não vai emitir a nota fiscal. Não vai emitir o cupom fiscal. Então, não dá. Depois que você faz contábeis... Isso é uma importância, né? Com o meu perfil, com o seu Bauer lá do céu me olhando, você não quer fazer nada sem nota. Com toda a experiência ali lado a lado com o Raul. Com toda a experiência lado a lado, Raul, falar: não vou emitir essa nota. Eu falo: ai, pai, ai, doutor Raul. A loja não tem como. Ela era porta aberta ao público? Era porta aberta ao público, tá? Onde ficava? Então, a primeira loja foi em São José dos Campos, não deu certo, eu abri a loja, ficou 3 meses, teve esses problemas de nota fiscal, falei: vamos fechar isso daqui. Aí ficou um tempo, guardei as coisas que eu tinha comprado, móveis, tudo, e aí coincidiu nessa época de eu tinha acabado de me aposentar e eu fui convidada a ser gerente de vendas nacional desses produtos, que era a Bela Dona. E na fábrica, que coincidentemente também era do Dr. Raul. Era do Dr. Raul. E na fábrica tinha a loja de fábrica, que era na frente.
Você podia ter procurado o Fernando para ser seu contador. Ele já fazia da estética. Já fazia uma coisa só ali, ó, já fazia a transferência dos produtos. Exato. Aí tinha a loja de fábrica, que era na frente da loja, a indústria era ali na Avenida Celestino Burrol, no bairro do Limão, mas a loja era uma coisa assim, era loja. Tava lá a loja, não tinha muita atenção. Era na Avenida Limão mesmo ou era já porque, principalmente porque a nossa estratégia de vendas na estética, quando eu entrei lá, foi uma das coisas que a gente desenvolveu, era distribuir os produtos fora de São Paulo. Tá. Então, a Belladonna era muito conhecida nos outros estados do Brasil inteiro, principalmente região Nordeste, abrir vários clientes importantes, rede de loja, coisa que você não consegue fazer aqui em São Paulo. É muito difícil você entrar no comércio aqui em São Paulo não tendo, como é que eu vou dizer, não sendo... Não é que não tem autoridade, mas quem conhecia Belladonna? Não conhecia. Sim. Só que os produtos eram muito bons. Claro, eu comprava lá. Agora, por exemplo, o mercado que nós abrimos em Belém do Pará. Nossa, abriu lá? Por telefone, não. Abrimos para vender os produtos. Por telefone, eu consegui, na primeira ligação, falar com a compradora. Expliquei para a compradora o que eram os nossos produtos e perguntei para ela se eu podia ir com a minha diretora, com a dona da indústria, que é esposa do Dr. Raul, para apresentar os produtos. Sabe o que ela respondeu? Você conhece Belém do Pará? Eu falei, não conheço. Quando vocês vêm, eu vou te dar meu celular e você avisa quando você vem com a sua diretora que nós vamos buscar você no aeroporto. Sério? A compradora, eu não sei se vocês conhecem, hoje parece que já faliu. É a rede Big Day, que era do Norte e Nordeste. Era como se fosse um Carrefour aqui. Gigante. A compradora foi buscar a gente no aeroporto. Ela não foi, mas ela mandou alguém buscar. Diferença, né? Que top, né? Entendeu? E, assim, como faz diferença você ter vivenciado todo esse processo, né? Acho que a sua experiência é bem completa. Participando de vários projetos diferentes e ter a oportunidade de ter tido o seu próprio negócio também. Deu certo. Eu estava falando sobre o Norte e Nordeste para comentar por que a loja de fábrica não tinha atenção, mas eu sempre fiquei de olho naquela loja. Um dia essa lojinha vai ser minha. Mas eu era gerente de vendas, como que eu ia cuidar da loja? Só que chegou num certo ponto, eu cheguei pro Dr. Raul, pra doutora Vera, falei, quando vocês quiserem vender a loja de fábrica, eu estou interessado. A jogou de passamentinho. Vai que passou um ano, me chamaram. Você quer a loja? Eu falei, opa, é pra já. E aí... A oportunidade estava passando, correndo na frente, deu uma rasteira nela, puxou. Exatamente. Foi isso, já. Eu lembro de trabalhar lá na estética, como trabalhar, né? Eu fazia contabilidade, então eu ia pra lá a cada 15 dias. Aí eu ficava lá na estética, né? Tinha a Rosana que fazia o financeiro, aí de sexta-feira tinha a massaginha, tinha almoçar no Carrefour. Era que mesmo nos lugares que a gente não tem uma participação trabalhando de fato juntos, de certa forma as histórias se cruzam, né? Sim. O Fernando fazia contabilidade lá, e você já estava migrando para abrir o seu negócio. O Fernando também fez contabilidade da Texto, onde eu depois fui diretor financeiro. A gente estava tudo lá. Então a gente, mesmo quando não trabalhamos juntos... De certa forma, a história se cruza lá na frente, né? A história tá toda hora se cruzando. Silvia, a gente sai agora desses últimos anos e chega em 2023, né? 2023 foi um ano mágico para a gente na Smart Serve. A gente teve um crescimento que a gente não... Eu de verdade, eu coloquei metas lá no final de 2022. Mas metas que eu desacreditava, talvez, que a gente pudesse de fato alcançar.
E a gente não só alcançou, como foi muito melhor do que a projeção inicial. E agora a gente pensa em 2024, né? Com novas perspectivas, com os desafios ainda maiores, porque é aquilo, né? Quando você não ganha, se você empata, é um bom resultado. Depois que você ganha, você só precisa ganhar de goleada, porque ganhar já faz parte do dia a dia. Então, assim, eu espero muito que a gente consiga traçar metas que sejam ambiciosas para 2024 na Smart Solve, mas acima de tudo, que a gente consiga correr todo mundo junto e lutar e ganhar o jogo de novo. Né? Porque o jogo a gente se ganha todo dia. Não adianta a gente comemorar em 2023, em 2024 a gente largar de mão e as coisas não darem tanto certo. E aí, 2024, a gente já no mês de 2023 a gente já tinha alinhado com você que você seria uma pessoa agora 100% no comercial, né? Então você deixa ali atividades que você tem um domínio muito maior dentro do administrativo, dentro do marketing, que aqui na Smart Solve você aplicou bastante todo o seu conhecimento, ajudou a gente a melhorar bastante. Mas agora, totalmente dedicada ao comercial, você sempre compartilhou que era para você um desafio, porque não existia experiência de outros lugares, apesar de você, dentro do empreendedorismo, você precisa vender. Dentro da é que não tinha o título comercial. Dentro da auditoria, o Raul não deixava a gente vestir uma roupa não tão legal nem nos finais de semana. A gente era indicado que a gente era obrigado a usar polo até nos finais de semana. Perdendo a calça. Porque a gente estava, a partir daquele momento, sendo a imagem da empresa. Isso é venda. Então a gente, na verdade, a gente vende todo dia, né? Sim. A gente vende a partir do momento que a gente acorda e vai trabalhar, a gente está se vendendo. A gente vai mostrar todo dia ali os nossos valores, o quanto a gente é importante para o lugar que a gente está. E aí agora a gente quer que você fique 100% no departamento comercial, que você trace novas metas e que você compartilhe, assim, não as metas da Smart Solve, porque a gente vai compartilhar lá na nossa confraternização, mas que você compartilhe quais são as suas metas, os seus objetivos para 2024 com o departamento comercial. Lembro que você também era uma pessoa solitária no marketing, daí outro dia já tinha outras pessoas. Temos o Guilherme aqui que não está aparecendo, que já está voando aqui no marketing também. Então você conseguiu sair dessa posição porque houve uma pessoa que conseguiu dar esse suporte para você. Como você encara esse 2024? Olha, eu acho que a gente está numa fase muito boa de crescimento. Acho que a gente fez muito, como você falou, a gente foi além do planejado, né? Através de criação do departamento comercial, departamento de marketing, a organização dos procedimentos internos, o aprimoramento, não é nem organização, porque eles já eram organizados, mas a gente procurou aprimorar. Vocês investiram bastante em tecnologia, isso é super importante. Tá? Mas ainda tem muita coisa para fazer e a gente, com base em todas essas alterações que foram feitas, a gente acabou meio que vamos botar a cara na rua, vamos apanhar um pouquinho. A gente foi participar de feira, nós nos filiamos à ABS, são passos que são muito importantes, mas que ainda fazem parte do início. Exato. E eu enxergo assim. Eu entrei aqui no início do ano passado,
no melhor estilo BDO, no melhor estilo Terco, né? Acho que tinham 16 colaboradores, é isso? 14 ou 16 colaboradores com 140 clientes no início do ano passado. Hoje, eu estou vendo a empresa com 35 colaboradores e 350 clientes. Só uma correção, 450 clientes. 450. São 100 eu estou lá no acessório no cliente 338, eu estou atrasada, calma, eu chego lá. Então, assim, é um crescimento bom, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. Tá? Isso tudo faz parte da meta minha, formatar o departamento comercial, estar mais próxima dos clientes, entender melhor o processo de venda, que na minha concepção ele depende muito de networking. Não adianta só você sair e querer vender, você tem que fazer, você tem que como é que eu vou dizer? Perceber qual é a demanda da pessoa que está conversando com você, entender a necessidade dela, ver o que você pode auxiliá-la dentro dessa necessidade, compreender, fazer com que o cliente se sinta compreendido. Aí sim, vem a venda. Se não vier a venda, você pelo menos apresentou a empresa e mostrou o que a gente é capaz e que não é pouco. Até porque, assim, em vários momentos já aconteceram da gente apresentar uma proposta para o cliente recusar, fechou com preço, qualidade, enfim, entre motivos. Aí passou um tempo, o cliente fala assim, então, né, tá de pé com a proposta? Exatamente. Então é sempre muito importante, como você falou, né? Por causa do posicionamento também, né? Exato. E aquilo, a gente sempre está se vendendo, então a gente está se vendendo na rua, está se vendendo quando a gente acorda, quando a gente faz uma ligação, se apresenta. Não, a gente se vende em casa, pessoal. Se você não demonstrar ser um bom pai, os seus filhos não vão te comprar como um bom pai. Se você não demonstrar ser um bom esposo, se você não fizer por onde agradar a sua esposa e ela não fizer a mesma coisa, cara, essas coisas não acontecem por acaso, né? Você se vende o tempo todo. Você precisa se vender e se vender bem, né? Porque senão você, certamente, em todos os sentidos, em todas as áreas, você tem concorrência. E é isso que vai fazer. Minha meta? Sim. Sócia comercial de relações internacionais. Que a gente já trouxe 2 clientes internacionais, fora os que a gente já tinha, né? E isso é importante. Adoro viajar, adoro conhecer outros países, então dentro de tudo que a gente tem de possibilidade de crescimento, essa é a minha meta. Expansão. Não sei se é 2024, mas tá no caminho. Tudo que a gente imaginou pra frente, Silva, normalmente sempre aconteceu uns meses depois, né? Então, às vezes antes. Então, assim, acho que o pensar e você mirar em alguma coisa já te faz chegar mais perto. Com certeza. Então, o simples fato da gente estar falando sobre isso é você colocar aqui, tipo, a ambição. Então, todo mundo é movido a uma ambição. Quando você perde a ambição, você perde, acabou a vida. Né? Então, isso é importante. E Silvia, falando ainda sobre as metas aqui na SmartSolve, falando sobre o departamento comercial, conta pra gente a sua opinião sobre o que a experiência SmartSolve para os nossos clientes fez de diferença no ano de 2023 e o que você daria como sugestão para nós, como algo que a gente pudesse melhorar essa experiência do cliente. A experiência do cliente, a experiência SmartSolve foi uma ideia simplesmente sensacional, totalmente fora da caixa. Acho que agradou bastante os clientes, é uma iniciativa ímpar, eu acho, né? E faz com que o cliente se sinta mais próximo ainda da SmartSolve. Eu acho que a forma como nós
nos aprimoramos no atendimento ao cliente, nessa assistência que a gente dá ao cliente, já deixa o cliente muito confortável, muito próximo da gente e com uma credibilidade muito grande. O fato dele receber a experiência Smart Solve logo após que ele entra na empresa já é uma proximidade muito grande. Hoje em dia... Uma materialização de um carinho. Exatamente. Hoje em dia a gente tem, com toda essa nossa inovação tecnológica, esse avanço todo, infelizmente algumas empresas estão deixando um pouquinho de lado a prestação de serviço, que na minha opinião é o atendimento personalizado para o cliente. Penso que seja online, seja por WhatsApp, mas você tem que estar próximo do cliente e tem que fazer com que ele se sinta confortável para confiar em você, entendeu? Então, eu acho que é sensacional. Em termos de acrescentar algum item, eu não consigo sugerir hoje alguma coisa, mesmo que a ideia é muito nova. Eu acho que quando você teve a ideia, acho que foi há 4 meses atrás, aí a Silvia, a caixinha, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo. É muito nova ainda, dá para fazer bastante coisa. Não, legal. Silvia, a gente queria que você fizesse suas considerações finais aí em relação a essa participação sua no Talk Solve, deixasse uma mensagem para quem vai nos assistir em relação a pessoas inspiradoras, ao mundo do empreendedorismo, e que para essas pessoas conseguirem alcançar os objetivos, né? Você é uma pessoa que transborda isso, né, o tempo todo, então acho que nada melhor do que você para mandar esse recado aí para as pessoas. Exatamente. Robson, Fernando, primeiro eu gostaria de agradecer muito, é uma satisfação muito grande eu estar aqui. Para mim é mais uma etapa de sonho realizado, tá? Em termos a mensagem que eu gostaria de passar é que quem me conhece sabe que eu penso isso. Você tem que acreditar naquilo que você quer fazer, você tem que ter meta, você tem que ter objetivo e comprometimento acima de tudo. Gostar do que faz facilita tudo. Sentir prazer em trabalhar, em desenvolver um projeto, em participar de um crescimento como está sendo o da Smart Solve, é muito satisfatório. Mas o ponto principal é gostar, ter conhecimento, se empenhar e acreditar. Tem pessoas que falam assim, mas essa coisa de acreditar, mas precisa acreditar mesmo, que acho que eu comentei aí bem no comecinho, você tem que ter metas tangíveis. Você tem que ver como que você tá e vai fazendo por etapa, não adianta, né? Querer atingir hoje uma coisa que vai daqui a 10 anos. Só que se você não planejar hoje, amanhã não vai acontecer nada. Se você deixar para planejar amanhã, vai acontecer depois de amanhã. Então, planejamento, dedicação e comprometimento. Muito obrigado. Obrigado, Silvia. Quero deixar o meu agradecimento de coração aqui para você por essa participação, por aceitar mais um desafio aqui. Né? Então a gente está começando uma coisa nova. Provavelmente no nosso episódio 2 já tem alguma reformulação. Dentro dos nossos planos, no episódio 5, 6, a gente tem até um espaço completamente diferente para o nosso Talk Solve. Esse projeto, a tendência é que cresça, que a gente crie oportunidade, que a gente chame pessoas assim como você, que possam transmitir mensagens positivas para quem está assistindo. Quero agradecer ao Fernando também por aceitar estar nesse projeto comigo aqui, a gente pensar tudo junto. A ideia inicial partiu
dele, quando a gente se encontrou em um desses eventos aí em 2020, acho que no final de 22 ainda, né? Você comentou sobre a possibilidade da gente ter algo juntos, e aí ele ainda nem tinha voltado ainda para dentro da Smart Solve, e a gente já pensava no projeto uma forma de voltar do aos podcast, pontos, né? Então, é muito gratificante agora a gente estar colocando isso de pé. Agradeço a todo mundo que pôde assistir, acompanhar. Espero de verdade que tenha servido de inspiração essa história incrível da Silvia, e que a gente possa ter novidades aí para todos vocês. No próximo já vai ter jingle. A gente vai trabalhar nisso. No próximo tem jingle, hein? Então eu também queria agradecer o Robson por esse primeiro episódio, agradecer a Silvia principalmente por essa convidada especial, mais que especial, não dá para ser outra pessoa. E como o Robson falou, né? Quando veio a ideia do podcast, eu estava na outra empresa, tinha um outro sócio, então era uma forma que eu pensei, você quer voltar a trabalhar com o Robson, então eu ficava pensando, o que eu posso fazer? Eu falei assim, vou podcast. E aí eu falei assim, eu chamei ele, falei assim, gostei. Só que foi naquela, vamos ver, né? E aí isso é uma coisa boa que me irrita às vezes, mas é boa, do Robson, que vamos mudar. Eu fico pensando muito, precisa fazer outra coisa, eu já pensei que ele falou, né, da sala. Se ele gostar da ideia, é na hora. Exato. É na hora. Eu já tava pensando, vamos montar a sala, vamos esperar gosto assim. Não, vamos fazer. Então a gente fez aqui, meio no freestyle, e sim, eu tô muito feliz. Então, obrigado por todo mundo. Queria pelo Guilherme também, que tá ali atrás das câmeras. Eu acho que vai ser muito bom. E às vezes, se não dá pra ser perfeito, tirar o 10, mano, a gente ia pra passar de ano. E o feito é perfeito. Isso. Então, obrigado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Espero que tenha servido de inspiração. Pessoal, até a próxima. E eu prometo que nas próximas edições eu vou fazer mais piadinha contando a história da nossa adolescência. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.